Olá! Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o Brasil. Esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos, das religiões de matriz africana. Olha, nós vamos falar ainda da Lei 13.504 de 2009, que institui o Dia do Combate à Intolerância Religiosa, que é celebrado no mês de dezembro, que completa 15 anos. Muito bem, para falar desse tema, eu recebo aqui em nossos estúdios, no programa de hoje, no Alesp Cidadania, o Daniel Gava, que é um dirigente, é isso? Dirigente espiritual, Daniel? Muito bem-vindo ao programa. Primeiramente, gratidão pelo convite, pelo carinho, Imagina. Sérgio, todos que estão acompanhando a gente. Eu sou sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual de um terreiro aqui na região do Ipiranga, aqui em São Paulo. E assim, gostaríamos de estar aqui falando de outras coisas melhores, claro. mas infelizmente, Sérgio, realmente como você bem abriu aqui a questão, isso assola a sociedade brasileira como um todo há muito tempo, né? Então a gente tem realmente aí a comemoração em relação ao dia 21 de janeiro, né, que vai ser agora, nós estamos com os pés em 2025, né, dia 21 de janeiro vamos comemorar. Essa lei que eu falei agora, ela é estadual, né? A lei estadual, comemorada em dezembro, dia 10 Isso, perfeito. de dezembro. Feita por essa casa aqui, exatamente, né? A gente tem a lei federal, que foi instituída em 2007. Porque até em homenagem pelo presidente Lula. Isso, pelo presidente Lula, até em homenagem ao falecimento de Mãe Gilda, né? Pois é, conta saudosa um pouco Mãe dessa Gilda. História da Mãe Gilda, que poucas pessoas sabem dessa história. Assim, em 2000, Mãe Gilda, a Ialorixá Gildásia, Mãe Gilda sempre foi uma grande combatente da intolerância religiosa, ela era Ialorixá de um terreiro de candomblé, lá no Rio de Janeiro, e assim, naquela ocasião, ela já estava com uma certa idade, naquela ocasião entraram no terreiro, simplesmente quebraram as imagens, muito assédio, muito preconceito, muita questão que envolvia não apenas a questão das imagens, mas em todo o entorno que ela combatia a intolerância, fizeram de uma forma tão catastrófica que debilitou a saúde dela, quebraram imagens, fizeram chacota, humilharam. Então imagine que realmente naquele momento ela já estava com a saúde fragilizada e ela veio a desencarnar no ano 2000. E aí, depois de tudo isso, em homenagem, né, aí sobreveio a lei em 2007, a lei que estabelece o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Quer dizer, ela acabou falecendo. Por causa não foi assassinada, não foi. Mas tentaram, né? Foi bem catastrófico a situação. E isso, Sérgio, infelizmente acontece em inúmeros terreiros. Eu estou falando como sacerdote de Umbanda, acontece com os irmãos da Umbanda, acontece com os irmãs do Candomblé, outras religiões da base de matriz africana, né? Nós estamos... Se a gente for pensar bem, Sérgio, isso se arrasta numa sociedade que a gente vive com muito preconceito, não apenas intolerância religiosa, racismo religioso, mas isso se arrasta por conta do patriarcado que vem desde lá do Império Romano, passa ali por Brasil colônia, né, os tempos de escravidão, aquelas atrocidades. Então, assim, a questão daquele tempo, imagina unir religião com política para controlar a massa. Então isso se arrasta e, infelizmente, nós estamos em 2025 e esse tema, ele se torna atemporal. Toda hora a gente vai combatendo, toda hora a gente vai mostrando que não importa, a questão é o ser humano não entender que a religião dele é melhor que a do outro. Isso é a base mínima do respeito, né, Sérgio? E também, Daniel, nós somos um país laico, Estado laico, Estado democrático de direito laico, quer dizer, mas na teoria é assim, na prática, infelizmente, não, né? Quer dizer, o laico quer dizer que é aceito aqui todo tipo de religião, independentemente de qualquer... Sim, a gente inclusive tem a garantia constitucional, o artigo 5º da Constituição Federal garante a liberdade. Aliás, você é bacharel em Direito. Sou bacharel em Direito, também. Sou empresário.
pai de santo. Então, conhece bem das quase leis, 50 anos. Sérgio, a gente, assim, isso é o mínimo, assim, que mesmo que não, se eu não fosse, a gente, algumas coisas que, infelizmente, no dia a dia, você tem que estar antenado, tem que entender como funciona, né? E, enfim... É complicado isso, complicado, né? Agora, eu queria que você explicasse um pouco melhor, para que o telespectador entenda né, melhor. A gente tem um público aqui, tanto classe A, B, C, as pessoas que assistem esse canal, a TV Aliança, eles querem saber, são pessoas que gostam de saber, de ouvir palavras, né, da forma mais simples possível, para que, que as pessoas entendam, elas entendam melhor o significado. Não coisas... você como advogado, não usar termos complicados. Termos técnicos jurídicos. Né? É bom a gente estar entendendo cada vez mais, né, o que é a intolerância religiosa. Dá um briefing para a gente, para o telespectador entender melhor isso. A base de tudo, né, intolerância religiosa, ela infelizmente está tendo que ser prevista em lei, está tendo que ser transformada da forma mais prática aqui para que todos possam compreender, você afrontar, vilipendiar, você simplesmente impedir o ato religioso de outras pessoas. Então, assim, a intolerância religiosa é crime inafiançável, imprescritível, é passível de prisão e multa de até 5 anos. A intolerância, a base é o respeito. De forma geral, pessoal, a base é o respeito. Então, assim, se eu sou sacerdote de Umbanda e eu cruzo com um católico, cruzo com um evangélico, cruzo com outro religioso, eu simplesmente respeito e não faço nenhum tipo de afronta, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, né? Principalmente quem é que mais pratica, nessa Daniel, região. A intolerância religiosa. Olha, qual é infelizmente, quem sofre mais. Qual é a religião, inclusive, que pratica mais? As religiões que sofrem mais com a intolerância, Sérgio, somos nós, umbandistas, candomblecistas, até quimbanda e tal. Mas pode vir de outros religiosos que praticam a intolerância. Que praticam a intolerância. Então, não, independente da religião, inclusive o ateu pode praticar a intolerância religiosa e ele, às vezes, faz de forma intencional, né? Então, assim, se a gente for pensar bem, o simples fato de você entender que ou a sua religião é melhor que a do outro, ou só a sua presta e a do outro não, já está ali uma base de um ato que pode virar uma intolerância religiosa, e aí de forma mais grave, com ofensas morais, agressivas, físicas e assim por diante. Aí depois disso parte-se para invasão de terreiro, quebra de imagens e assim a coisa se alastra. Então, esse combate é feito, assim, hoje é uma grande oportunidade, agradeço novamente, assim como nessa casa tem a deputada Alessi, a deputada Alessi Brandão, claro, deputada Alessi, uma irmã querida, defensora aqui da religiosidade, né? Religiosidade, da religião, nossa, enfim. Sim, todas as vezes... Combate ao racismo, enfim. Ela todas tem as uma vezes, atuação muito grande aqui. Todas as vezes que a gente tem oportunidade, já tive oportunidade de estar na Câmara Municipal, então... Quando a gente está numa casa legislativa dessa magnitude, de importância, a gente pode ter a oportunidade de falar um pouquinho mais aberto sobre isso. Mas essa questão realmente arrasta e não tem outra explicação a não ser a base de preconceito da sociedade, a falta do respeito, né? Aquele que acha que a sua verdade é absoluta e a verdade do outro não serve. Né? O simples fato de você achar que você está numa religião melhor que a do outro e a do outro não presta, você está julgando, não respeitando e depois dali começa a partir para atos mais violentos, mais graves. Né? A gente tem também uma outra coisa que não se respeita, que é a chamada, que eles chamam macumba. Né? Macumba. Tá vendo? Pois é. Aí o preconceito vem em cima, vem o racismo que também, né, vem da África, vem... Esse termo, Sérgio, muito bom você comentar. Então, a gente tem a Umbanda, né? A Umbanda, a gente, por lei federal também, só que na época editada pela Dilma, em 2012, por lei federal, a gente comemora nacionalmente o Dia da Umbanda no dia 15 de novembro, todo ano, né?
Então, além disso, a gente tem entre as religiões, seja de Umbanda, Candomblé, essas religiões que vêm de matriz africana, de origem indígena africana, enfim, a gente tem uma questão importante que é a não aceitação daquilo que tem de mais essencial para o seu íntimo, para a sua ancestralidade. Então, não importa se tem ali uma ancestralidade indígena ou ancestralidade preta. Você tem ali uma questão que envolve muito mais do que isso. Simplesmente as pessoas não aceitam. Nos tempos de escravidão, ou seja, nos tempos de escravidão, os escravos eram obrigados pelo senhorio a praticar o catolicismo. Então eram obrigados, para realmente você perder a essência, né? Então a coisa se arrasta há muito tempo, Sérgio. É muito complicado. E como é que está hoje em dia? Aumentou mais ou diminuiu a intolerância? Você tem dados assim sobre... Pelo que eu acompanhei, infelizmente, no primeiro semestre já tinha aumentado em 80%. Isso daí são dados, já saíram em portais muito importantes também. Então aumentou em 80% no primeiro semestre. Agora no segundo semestre se manteve nesse percentual. Cada vez que a gente aborda, seria para trazer um pouco de responsabilidade, de conscientização para todos. Mas eu percebo que cada vez que a gente aborda, talvez o ritmo frenético de redes sociais, eu estou particularmente lá no Instagram, Sérgio, sim, né? Assim, não, pode falar. Eu estou lá no Instagram, lá no @DanielGavoUmbanda, eu estou no Instagram desde 2015. E a gente percebe, são praticamente 10 anos tentando levar a Umbanda além das paredes do terreiro. Né? Eu não divulgo apenas a minha casa, as ritualísticas, os dias de atendimento. Mas ali, cada vez que você dá essa visibilidade, também você abre oportunidade porque pessoas que não são da religião, além de acompanharem, às vezes entram lá, a gente chama de hate e tal, né? Eu não sofro com isso, mas eu sei que acontece muitas vezes. As pessoas entram, comentam e acham que estão criando uma celeuma ali, criando uma rede de comentários que vão denegrir a sua religião. Então, assim, simplesmente a pessoa não gosta, não aceita essa religião, simplesmente eu respeito e fico quieto. Isso não existe. Porque realmente a gente vê. Então, esse incremento, Sérgio, só voltando para o eixo principal da pergunta, esse incremento se deve ao acesso à informação. Quanto mais acesso à informação, a gente não precisaria estar aqui falando sobre isso. Porque hoje não falta informação. Né, sobre isso. E as pessoas, e cada vez mais a gente vê que são... Não, porque você tem a internet aí para isso, você tem... Né, qualquer pessoa acessa, você tem informações né, de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado, impressionante. É muito rápido, você joga lá e é o que eu falei. Mas, e principalmente assim, as pessoas, a gente não precisaria nem estar falando sobre isso, mas realmente a coisa incrementou, mais de 80% no primeiro semestre. Então houve um aumento. Houve um aumento, infelizmente. Quanto mais informação, que deveria ser algo para conscientizar, talvez desperte a vontade do intolerante exercer essa intolerância. Então, e a gente tem, por exemplo, eu estou vendo aqui que a Secretaria de Justiça e Cidadania, né, aqui de São Paulo... O Disque 100, né? Isso, registrou, para você ter uma ideia, a questão de denúncias, inclusive. Né? Você tem tido um aumento também grande de denúncias, um aumento de 1.135% aí, nas denúncias de intolerância religiosa, comparado aí no caso dos anos anteriores, 2019 até 2021, né? Pois Quer dizer, olha isso. Você vê, por isso que assim, o acesso, quanto mais a gente... eu vejo uma contramão em algumas situações, não estou sendo pessimista nem nada, é uma constatação, mas aquilo que deveria ser mais consciência para todos está se tornando talvez um aumento de algo que a gente realmente rechaça logo de cara, né? Isso não poderia existir. Não poderia existir em pleno 2025, né? Já estamos aqui na virada do ano. Pois enfim. a gente não deveria mais estar numa situação como essa. Falando nisso, olha aqui, no primeiro trimestre, na questão do registro de casos, né, de intolerância, 181
né? 181 casos em todo o estado aqui de São Paulo. Olha só. Né? O que pode aí, isso no primeiro trimestre desse ano. Aí vem, o total representa quase 85% das ocorrências reportadas. Olha isso, entre janeiro de 2019 até março agora de 2023. Não, complicado, né, Sérgio? São números imaginava esses dados. São números que deixam a gente cada vez mais assustado. Ao mesmo tempo, a gente, como eu falei... E você tem um país laico, né? País laico. Ao mesmo tempo, Sérgio, eu vou ser bem assim otimista. E a gente tem que ser esperançoso, otimista. Recentemente, né, agora, ao longo desse ano, a gente teve muitas honrarias, tive o prazer, a gratidão de estar lá na Câmara Municipal. A gente nesse povo do axé, né, sejam bandistas, a gente se reúne, a gente recebe, já recebemos honrarias lá na Câmara, já estivemos aqui na casa. A Lesp é uma casa que está sempre de portas abertas para todos nós, né, principalmente o povo do axé. Então, assim, quando a gente se reúne, é muito importante a gente levar isso adiante, a gente divulga, e a nossa união faz com que também não haja um problema interreligioso, que há alguns anos atrás, dentro da própria religião, começa a ter algum tipo de ruído, né? Uma casa achar que o fundamento é melhor do que a outra, assim por diante. Então, isso daí, para nós, graças a nosso Pai Oxalá, tá sempre, nós estamos muito mais unidos e fortalecidos. E é assim que a gente combate a intolerância. Quando a gente tem união, ninguém faz nada sozinho, né, Sérgio? Quando a gente tem união entre nós, principalmente os dirigentes, tem muitos irmãos e irmãs que com certeza vão assistir ou estão juntos, a gente sempre, em alguns eventos de axé, eventos que realmente a gente faz aqui no estado de São Paulo, faz fora do estado de São Paulo, faz aqui. De qualquer maneira, a gente consegue se reunir e mostrar para a sociedade que a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, é uma religião. Nós temos, né, que levar a caridade adiante, com amor, fé e verdade, e é assim que funciona. Vim até com a camiseta aqui, Exu, Guardião, Laroê, Morubá, Mojubá. Então... Agora, outra coisa que eu queria saber, claro. faltando a falar na parte, né, de leis, o que a Constituição Federal ela diz sobre a religião? Eu digo assim, eu queria até saber também a questão da pena, né, para pessoas que cometem esse tipo de crime. Sim. Bom, a Constituição Federal, nossa Carta Magna, no artigo 5º, inciso 6, ela prevê a garantia da liberdade religiosa para todos, então, independente da religião. O crime de intolerância religiosa também está previsto no Código Penal, no artigo 208, mais precisamente. E existem as outras leis, as leis federais, estaduais e municipais, assim como essas que comemoram as datas, que também prevêem a aplicação de reclusão, multa. Crime de intolerância é um crime inafiançável e imprescritível. Então, assim, é um crime muito perigoso. E realmente as pessoas não estão levando a sério porque talvez não haja a punição rigorosa que deveria ser feita. Infelizmente, a pessoa, quando ela estiver encarcerada, aí ela vai se dar conta. Porque é uma pena que prevê reclusão de até 5 anos e multa. Então, o intolerante religioso aquele que pratica também racismo religioso, ele tem que entender que ele está praticando um crime e ele pode ir para a prisão. E deve ser punido com o rigor que a lei estabelece. Só que para isso precisa de denúncia, é por isso que você trouxe os dados, o Disque 100, para todos que estão aqui, que sofrem intolerância. O importante é simplesmente reportar isso à Secretaria de Justiça, ao Disque 100, para que haja informações para que as pessoas os praticantes de intolerância sejam punidos. Mas você, na sua opinião, você acha que as pessoas ainda têm aquele receio de fazer uma denúncia?
Olha, Daniel, não hoje em deveria, dia? né, Sérgio? Não deveria, porque o Disque 100 traz o sigilo, mas assim, a gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade muito frenética, até numa simples discussão de trânsito você pode perder a vida. Então, tem algumas pessoas, eu tenho família carnal, tenho uma filha de 21 anos, tenho uma comunidade lá com mais de 30 filhos espirituais. Então, a gente sempre pensa na integridade física, a gente se preocupa com essa questão, mas é assim, é o viver em sociedade, né? Se a gente não reportar isso, não tem como punir. Cada vez que aqueles que sofrem intolerância ficarem calados, não se conseguem dados. As próprias autoridades falam, olha, precisamos ter a informação para podermos aplicar a pena devida, as punições severas. Porque se quem sofreu intolerância ou racismo religioso ficar em silêncio, a coisa não avança, né? Então, infelizmente, só através de uma punição severa as coisas vão talvez normalizando. E a gente tem também, desculpa, né? O problema de cultura, né? A gente no país ainda sofre muito isso. Pois é. Não é? Esse ponto é importantíssimo, Sérgio. Eu acho que se a gente tivesse... eu lembro, bom, eu sou de 74, mas não tinha... Eu estudei aqui no Dante Alighieri. Eu lembro que a gente não tinha aula de catecismo. Eu nasci numa família tradicionalmente católica, espírita, a gente ia na missa aos domingos, fazia evangelho no lar, mas eu ia no terreiro da minha tia ali no Ipiranga. Já criança ainda, né? Então, assim, não existia naquela época aula de ensino religioso, era para fazer catecismo. Então ficou muito restrito a isso. Então eu tenho amigos do tempo de escola, pessoal de faculdade também, que só foram saber que eu era sacerdote de Umbanda ou era umbandista desde novo através das redes sociais. Porque as coisas a gente não falava muito, né? Naquela época. Não se tinha muito abertura, né? Essa abertura. Muitas pessoas, Sérgio, inclusive, infelizmente até hoje, às vezes você está numa entrevista de emprego. Se você estiver diante de uma pessoa, de um entrevistador que for de uma outra religião e você afirmar lá, olha, eu sou umbandista, talvez você não consiga a vaga. Né? Então, talvez você tenha que fingir que não é, ou não pode ir assim, né? Isso daqui são paramentas, fundamentos. Aliás, eu queria até saber, né, porque eu vejo, são tantos anéis na tua mão. Esses anéis, eles têm significado? Todos têm fundamentos doutrinários, tem as pulseiras também, guias. São elementos litúrgicos, né? As guias, os colares, tem firmezas, tem preparações feitas pelos guias espirituais. Tem assentamento de força dos orixás e assim por diante. É o patuá, é o amuleto de proteção e também de significado litúrgico então, doutrinário. Todos ali têm um fundamento. Cada um tem um fundamento, cada um aqui também. São as guias da casa, né? Então, tudo isso tem uma explicação, por isso que a gente faz as nossas giras, que é o atendimento ao público lá de quinta-feira, mas também eu e a mãe Lu, minha esposa, um beijo, amor, se estiver vendo, minha filha também, Júlia, aproveitar aqui, Sua filha também beijo, te amo. Também a minha filha não vai, porque ela está lá, terminou a faculdade e tal, mas enfim. Então, assim, a gente... tudo isso tem uma explicação doutrinária, fundamentos, bases sólidas, que a gente ensina os nossos filhos espirituais com o estudo doutrinário umbandista. Toda segunda-feira eu dou aula para eles, né? Eu e a mãe dou aula para eles dos fundamentos doutrinários da religião. Então, eu tenho bastante conteúdo, Sérgio, esses dias assim, até alguns filhos, a mãe Lu comentou comigo, nossa, a gente tem, óbvio, no grupo do WhatsApp, tem muitos conteúdos que eu escrevo, né? São conteúdos autorais, muitos anos na Umbanda já, né, Sérgio? Praticamente. Desde quando? Desde que idade você se tornou umbandista? Sérgio, assim, eu vou fazer 51 agora em março. Bom, desde os meus 7 anos de idade eu já ia no terreiro da minha tia, que era na casa dela. Os terreiros, informalmente, nasciam nas residências, na cozinha, para a sala e tal. Então, assim, desde criança eu praticamente nasci, né? Eu falo lá que tenho quase 40 anos de Umbanda, mas isso para mim não quer dizer nada. Eu sou um eterno aprendiz, independente de ser sacerdote ou não. Para mim, eu sou um médium umbandista de essência,
faço o que eu posso, levo minha verdade adiante, tento ensinar os filhos da melhor forma possível, a nossa comunidade, e estou sempre aprendendo com os guias. A gente tem que sempre agradecer a oportunidade, né? E assim, para concluir o que eu estava falando para você, então cada um tem um fundamento aqui, cada um tem realmente um significado, né? E às vezes na rua você anda assim, pessoas que não conhecem. Eu ando. Olha para tua mãe, nossa, ela é exagerado, olha quantos anéis. Tem todo um significado, tem todo um fundamento, tem toda uma. Se a pessoa, lógico, tem muitas casas que vendem, né? Casas que vendem. Então, se você compra e põe no pescoço, ele é um colar. A partir do momento que os guias espirituais cruzarem, mantarem e consagrarem, aí ele vai ter um fundamento e um propósito. Então, ele deixa de ser um colar, ele passa a ser um elemento de liturgia, um elemento de proteção e assim por diante. Isso não é enfeite, é assim como a correntinha com os crucifixos para o católico. Quer dizer, o guardião. Aqui é uma reverência. Aqui é uma reverência a Exu. Então, Exu é guardião, Mojubá, Laroyê, Exu. Essas saudações, essas referências vêm do Nagô Yorubá, da tradição Yorubá, do Congo, Angola, Jeje. Essa linguagem Yorubá significa reverencio, eu te reverencio, Exu. O Senhor é grande, Exu. Laroyê, Mojubá. Vós sois grande, Exu. Vós sois potência. Exu para nós é enquanto orixá, o Senhor mensageiro. Orixás, de forma geral, Sérgio, assim, o pessoal que está... Orixás são forças da natureza para nós, em nossas vidas. E Exu, enquanto guia espiritual, é um espírito que já esteve em terra, desencarnado, e trabalha incorporado no médium, e ele se revela através das orientações, da sabedoria que eles trazem. Aí, num atendimento, por exemplo, a pessoa entra no terreiro, ela vai passar com o Exu, vai passar com o caboclo, com o preto velho, por exemplo. Então, o guia espiritual, a entidade, o espírito incorporado em mim ou nos filhos lá que fazem atendimento também, ele vai trazer toda a informação, toda a orientação espiritual, vai dar o passe, o banho de ervas, vai acender vela e assim vai. Então, para ajudar as pessoas, para orientar as pessoas, não é nada para fazer o mal a ninguém, né? Então, é assim. E Exu, ele trabalha assim, são cores, as cores, cada um tem um arquétipo, né? Cada um tem uma forma plasmada de se comportar. O preto velho, ele trabalha de forma mais arcada, até para quem não conhece ou nunca pisou num terreiro, já tem uma ideia. Olha, já ouvi falar em preto velho, já ouvi falar em caboclo, então remete ao indígena, remete ao negro velho, ancião, que remete aos tempos de escravidão. Exu trabalha com cores preto e vermelho. Então são coisas que são próprias de cada linha de trabalho, né? Estamos falando de Exu, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, malandro, cigano, e assim vai. São as linhas de trabalho que a gente trabalha na Tula lá. Lá na tenda de Umbanda Luz de Aruana. E você, Daniel? Daniel, você, pessoa, já sofreu algum tipo de discriminação por ser quem você é e andar como você anda? Você já percebeu isso? Já teve algum momento assim? Olha, Sérgio, assim, infelizmente ou felizmente, nunca aconteceu comigo, porque talvez o fato de ser um homem branco e vestido assim, ponto que eu queria chegar. Sabe, é um ponto que para mim eu chamo de infelizmente, porque eu fico imaginando os meus irmãos, eu conheço vários irmãos, homens pretos, mulheres pretas, que talvez andando assim tenham muito mais problema. Mas assim, o que a gente se percebe? Eu ando assim no meu condomínio, quando eu vou numa reunião de empresa. Claro, tem algumas situações eu tenho que pôr um blazer e tal. Mas assim, eu costumo andar assim, ando com as minhas guias, com as coisas, porque são os fundamentos. Então assim, eu estou pouco me lixando se a pessoa for apontar o dedo para mim ou fizer um comentário. Porque assim, dificilmente, talvez um olhar, alguma coisa assim, diferente, e assim, eu pouco me importo. Mas assim, acontece muitas vezes, por sermos uma religião de minoria, olha que engraçado, às vezes até num restaurante, você sai, vai comer, a pessoa, quem é
do axé, ou umbandista, quem é do axé chega e fala assim, ô irmão, você é do axé? Aí começa o papo. Porque a gente é tão minoria, quando você reconhece o outro, você fala, você também é do axé? Aí vai. Aí começa a conversa, eu gosto de fazer uma resenha também. E aí vai. Então já aconteceu de ir numa pizzaria pegar tal coisa, a pessoa, olha, você... E aí vai, a pessoa se identifica justamente por conta desses paramentos. Outras pessoas podem desviar o olhar. E tudo bem, respeitando, tá ótimo. Se não respeitar, a gente toma providência. E voltando a falar nessa casa de leis aqui, vamos voltar a falar? Vamos. Deputada Alessi Brandão. Boa, né? Essa casa de leis aqui realiza vários eventos de matrizes africanas. Você bem sabe disso. Já tive algumas vezes lá embaixo, no plenário. Aqui, né? Como é que você... Aqui em cima não, gravando a primeira oportunidade. Sim, não, aqui. É porque mudou, era embaixo. A televisão embaixo. Hoje a gente está aqui na parte de cima, no terceiro andar da Assembleia Legislativa, é onde funciona a TV, a Lesp, a Rede Alesp. Mas, voltando a falar desse assunto da questão dos eventos de matrizes africanas aqui, como é que você vê, o que você acha que necessita ainda mais para que se combata, né, cada vez mais a intolerância religiosa? Eu digo em termos de políticas públicas. Perfeito. Né? Muito bom. Olha, Sérgio, eu acho que quanto mais se a gente tivesse eu não digo uma maioria, mas se a gente tivesse uma representatividade parlamentar maior e não apenas pessoas que são queridonas como a Alessi e tem aqui, outros deputados parlamentares aqui que também são... Se a gente tivesse talvez uma quantidade maior, seja aqui na esfera estadual, seja na esfera municipal ou na esfera federal, se a gente tivesse, a gente teria muito mais políticas públicas voltadas para isso. Eu acho que a base de tudo é a informação, é o conhecimento. Quanto mais campanhas, quanto mais... Eu sei que a luta é árdua por todos os parlamentares, não importa a esfera, eu sei que a luta é árdua. O que eu posso, o que eu faço o que eu posso, e assim muitos irmãos que não estão no parlamento, eu nunca pensei nisso, tá? Só comentando aqui, mas assim, é usar nas redes sociais, cada vez que a gente se fortalece, divulgando a nossa religião, divulgando esses eventos. Cada vez que eu tive a oportunidade de estar aqui nessa casa, eu divulguei, assim como na Câmara também, lá em Brasília faz muito tempo que eu não vou, no âmbito federal. Então, assim, agora há pouco nos bastidores, a gente, fazer foto, registrar, olha, pessoal acompanha aqui, trouxe um pouquinho de Umbanda, além das paredes do terreiro, e principalmente o ponto principal de comentar sobre o combate da intolerância. Então, isso tudo aqui, se chegasse para mais pessoas, quanto mais a gente faz isso, melhor para a sociedade como um todo, né, Sérgio? Não apenas para o pessoal do axé, isso é consciência para alguém que é de uma outra religião e fala, nunca pensei nisso. Olha como o pessoal do axé tem sofrido intolerância. Então, despertar isso nas pessoas, na sociedade como um todo, isso é um benefício para a sociedade. Daniel, quais são os impactos, então, da intolerância religiosa, para a intolerância religiosa? Os impactos é muito complicado, Sérgio, porque assim, além dos impactos físicos, psicológicos, né, as pessoas ficam com medo de manter um terreiro aberto. Pois é. Né? É difícil. Receio, né, de acabar tendo uma... Pois é, receio. Para você ter uma ideia, eu estou lá no Ipiranga, naquela região, em torno de 8 anos na mesma localização, mas assim, hoje existe ainda uma dificuldade de você conseguir alugar um imóvel para essa finalidade. Às vezes os proprietários não querem essa finalidade. Então, existe também essa questão, nós estamos falando de uma religião bem urbana, né? Você vai ao terreiro, ou é uma casa, uma sala, tal. E os impactos são esses, talvez cause temor nos dirigentes de manter sua casa aberta, tu tem que chamar segurança para ficar garantindo a integridade das pessoas que estão em dia de atendimento, porque é um templo, né? O terreiro, o templo, é um solo sagrado. Então, assim, as pessoas vão, recebem o atendimento, vão para casa e o terreiro tem que se manter, né? Então, existe, eu acho que talvez a questão do medo de continuar tendo a possibilidade de enfrentar em algum momento, eu nunca enfrentei isso, mas imagina que você está
num atendimento espiritual, num dia de atendimento ao público, e de repente alguém invada seu terreiro e cometa crime de intolerância, quebra imagens e tal. Então, essas coisas aconteceu, como a gente estava falando no comecinho, aconteceu com Mangilda lá atrás, em 2000. Então, você não ter a liberdade de exercer o seu culto religioso. Mas você acha que ainda essa questão de exercer o seu culto ainda está muito, vamos dizer assim, escondida, ou ainda está muito... Não, eu não acho. Isso não. Muitas pessoas, inclusive a maioria das pessoas, a maioria dos filhos espirituais que eu tenho, as pessoas começam a frequentar o terreiro, depois entram para a corrente mediúnica, as pessoas gostam, né? As pessoas dão feedback pelo direct, né? Eu falo muito do Instagram, porque é a principal, mas tem outras redes sociais. Então, assim, as pessoas conversam com a gente, às vezes os podcasts, programas de rádio e tal, as pessoas comentam, como que eu faço para conhecer o terreiro, como é que eu faço? Então, assim, a coisa está bem mais aberta, as pessoas não têm mais, não existe mais aquela desconfiança ou aquela questão, a Umbanda é uma religião. Não tem, o acesso está muito claro, né? A Umbanda, o Candomblé, muito fácil para a pessoa saber que ela não vai poder ser intolerante. Não existe mais essa necessidade de você sair na rua e falar, olha, minha religião não pratica o mal. Não, isso não, eu não vejo essa necessidade. A questão realmente é o fanatismo de outras religiões que promove essa intolerância, porque não querem ver a visibilidade e o crescimento que a Umbanda está tendo. Ao mesmo passo que as denúncias aumentam, é porque realmente a visibilidade das religiões do axé está cada vez maior. Está no hype, está em... Eu chego a comentar que está no hype, meio que entrou quase que num modismo você querer conhecer os terreiros de Umbanda, enfim, outras. Então as pessoas às vezes querem conhecer, e essa visibilidade também traz o lado negativo, que é a intolerância daqueles que não querem que a religião, que era uma minoria, agora não está sendo mais essa minoria, está crescendo. Então, mas mesmo assim aumentou a intolerância. Continua as pessoas tendo essas atitudes, né, que não tem sentido. Não tem sentido, né, num país são laico. Crimes. Então, são coisas que às vezes falta até a gente conseguir achar uma explicação que faça sentido, né, Sérgio? Porque, como a gente está falando aqui, não tem o menor fundamento a pessoa querer, até porque, com todos os canais de punição que teria, a pessoa tem que saber, eu vou praticar intolerância, eu vou ser punido. Vou ser punido. Alguém vai tomar providência. Hoje, com o celular na mão, alguém vê, tudo viraliza, né? A pessoa vai filmar. Filma, então, acabou. a pessoa vai filmar tal, vai jogar na rede, vai viralizar, a pessoa vai ser punida, vai ser identificada e punida. Então, não faz o menor sentido. Não precisaria disso, né? Não precisaria, verdade, né? pois é. Você vive num país que não tem essa coisa de religião, né? Um país laico, então para quê, né? Não precisaria. Daniel, é o seguinte, a gente está chegando ao final do programa, eu queria que você deixasse para a gente aí, né, para o telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, uma mensagem, né, exatamente contra a intolerância religiosa. Se quiser fazer, pode ir lá para essa câmera. Tá bom. Olha, pessoal, assim, eu acho que a base de tudo é o respeito, é exercer a sua verdade, é não invadir o espaço do outro, é exercer sua fé, sua crença, tendo crença ou não. Simplesmente a base de tudo é o respeito, é a tolerância, é a gente enxergar o outro com mais amor, com sabedoria, com maturidade, com algo que a gente tem como mínimo de convívio em sociedade. Isso é o mínimo para você conviver em sociedade. Então, trazendo isso para a religiosidade, não precisa de muito, só precisa respeitar, né, pessoal? Só precisa respeitar. Só precisa ter um pouco mais de amor, menos ódio. Também, eu acho que é o mínimo, porque realmente está tudo muito acessível. E aceitar, né, Daniel? E aceitar a escolha da pessoa, da religião que ela quer seguir. Aceitar. Olha, eu quero usar uma correntinha com meu crucifixo.
Eu vou olhar o pai Daniel na rua com essa camiseta, com os colhares, eu vou olhar e eu não vou precisar atravessar a rua para não cruzar com ele. Eu simplesmente passo e aceito. O ponto principal é isso, respeito, aceitação, um pouquinho mais de amor, coisa que realmente é o mínimo para se conviver em sociedade, né, Sérgio? Daniel, meu amigo, Meu querido. Prazer te receber aqui no nosso programa. Obrigado pela tua participação e pelas explicações. Imagina. Né? Vamos ver se a gente chega a, né, acabar de vez, exterminar essa questão de intolerância. Que assim seja. Gratidão mais uma vez pelo convite, Imagina, a gente que agradece. pela amizade, que pelos bastidores, as conversas. Mas você já é da casa, que você vem sempre aqui, está sempre participando dos eventos aqui na Assembleia. Vamos aqui. Daniel, obrigado mais uma vez. Gratidão, axé a todos. Oxalá abençoe, um beijo no coração. Beleza, obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.